Telescópio no ar, seja muito bem-vindo, você que está conectado com a gente aqui, mais um dia nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, para saber aquilo que acontece em Itapetininga região, conversar com personalidades aqui da nossa cidade, conhecer um pouquinho mais das coisas. Então, seja muito bem-vindo, você que se liga com a gente, seja pelas redes sociais aqui da TV, se você puder, eu peço aí o carinho com a gente aqui, curta a página, compartilhe, envia para as pessoas, entra no seu grupo aí da família, tudo, manda lá, porque hoje o programa vai ser muito legal. E você também que está acompanhando com a gente através do canal 8 da NET, é sempre uma alegria poder contar com a sua companhia. E para já iniciar o nosso programa aqui, temos o Afrânio de Jesus Vieira Júnior, ele que é cuidador de idoso aqui na nossa cidade e vai contar um pouquinho mais de como é essa profissão. Afrânio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Afrânio, conta pra gente primeiro aqui sua história pessoal, né, Afrânio? Como que foi aí pra você chegar, vamos dizer assim, a essa profissão de cuidador de idoso, tudo? Foi em algum momento você imaginava já que ia acabar trabalhando com isso? Não. Foi bem diferente do que eu trabalhava antes. Não esperava trabalhar na área. Eu entrei a trabalhar, dizemos, sem conhecimento quase, sabe? É lógico que depois eu fiz uma especialização, um curso, e agora já faz quase 5 anos que eu tô na área. Muito bem, e conta pra gente, né, esse caminho, né? Nós pensamos assim, cuidador de idoso é uma pessoa simplesmente para ser uma companhia, mas não, né? Existe toda uma especialização, é importante se ter muitos conhecimentos, até para poder exercer isso da melhor maneira possível, né? Conta pra gente como que é esse caminho aí, Afrânio. É bem sofrido. Na verdade, o que eu posso dizer, o conhecimento é tudo, né? Porque você ter um conhecimento bom, você pode ter um atendimento melhor. Até por isso que daí depois de um passar de tempo que eu sou cuidador, eu fiz o técnico de enfermagem. Para poder já prestar um atendimento muito melhor do que eu já prestava antes. Fiz o curso de cuidador. As especializações são importantes para ter um atendimento melhor, né? Para você entender, às vezes o idoso não consegue falar, você entender o que ele sente pela expressão facial, né? Não, muito importante. E conta pra gente, Afrânio, assim, a profissão mesmo do cuidador, né? O que envolve tanto, vamos dizer assim, essa profissão, o seu dia a dia ali nesse trabalho? Então, envolve muita coisa, né? Tipo, a gente somos os braços deles, as pernas, muitas vezes. Porque a gente ajuda a deambular, a gente dá auxilia na alimentação, às vezes um medicamento via oral, prescrito por médico, né? E interagir, fazer com que ele se sinta melhor, dar uma qualidade melhor de vida pro idoso, entendeu? A gente precisa como posso dizer, ajudar ele, mas ele mantendo a autonomia dele. Ele precisa ter autonomia, entendeu? Muito bem, Afrânio. E é muito interessante você trazer isso pra gente aqui, né? Porque em diversas entrevistas nossas aqui se fala muito, né, desse tempo, da importância, né, do convívio social, a importância de ter alguém perto. Muitas vezes os familiares têm dificuldades, né, de estar mais presente e tudo, e o cuidador muitas vezes é essa companhia que às vezes evita, né, mesmo até dos idosos muitas vezes entrar no processo mais agudo de fechamento em si, de processo de depressão, até mesmo de demência, né, e você vê muito disso mesmo, que às vezes só de estar ali, de conversar, de ser a companhia para a pessoa, aquilo já é um auxílio muito grande para ela. Nossa, aí como? Ajuda muito na mente dele, porque eles querem contar a história. Eles são um poço de sabedoria. Então, na verdade, quem ganha somos nós que atendemos eles, né? Porque é pela companhia, pela sabedoria que eles passam para nós, eles são muito ricos em conhecimento. E é muito importante o papel do cuidador nisso também. Porque acho que o cuidador não é só o cuidador para fazer as coisas por ele, mas sim para ouvir, é um psicólogo também, né? Envolve muito. Muito legal, não? E assim, nós vemos isso, acho que todo mundo passa por essa experiência, né? Quando vai conversar com as pessoas mais velhas, às vezes até
a necessidade que eles têm de conversar, de lembrar, de trazer as coisas, de contar as suas histórias, né? Acho que é algo que fica muito forte, assim, nessas pessoas, e o cuidador muitas vezes é esse auxílio ali naquele momento, né? E falando aqui um pouquinho, né, dessa relação tudo, né? É um pouco difícil, assim, no começo, até se adaptar, até conhecer mais a pessoa, até você ver que ela tem já, de certa forma, um pouco mais de intimidade, porque muitas vezes o trabalho do cuidador, ele envolve, às vezes, entrar mesmo na intimidade da pessoa, no dia a dia dela ali, né? Você vê que um processo de adaptação ali, ele demora um pouquinho ou normalmente é mais fácil? Ah, não, demora. Na verdade, varia de idoso para idoso, né? Tem idoso que é mais aberto e tem idoso que é mais fechado. Daí você tem que tomar a iniciativa e perguntar as coisas. Muitos idosos têm os seus... Como a palavra certa é... Os seus... Como que é? Os seus momentos ali de... O jeito dele, essas coisas assim, seria dizer? O jeito dele, o jeito dele não é o jeito nosso. A gente tem que compreender isso, entendeu? Mas é muito legal. Pra você, depois que você tem uma interação melhor com ele, você leva de boa. Daí é até gostoso, porque daí ele se abre mais com você, ele começa a contar mais a vida dele pra você. Daí que você começa a entender pra poder ter um cuidado melhor, né? Muito bem. E, Afrânio, conta pra gente aqui quais são as principais dificuldades que você vê e que muitas vezes na atuação como cuidador de idoso mais se ajuda, né? Normalmente é mais pessoas que têm dificuldade de locomoção, normalmente é mais pessoas que ficam muito sozinhas, normalmente é mais pessoas que têm, assim, necessitam de alguém para controlar os remédios. Qual que é o mais comum de uma família procurar vocês? Eu cuido de um senhor que tem AVC. Ele deambula com um pouco de dificuldade. Mas o mais difícil mesmo é o acamado, né? O acamado, ele requer um pouco mais de atenção, por conta de não abrir lesão, entendeu? Tem que ficar mudando de decúbito, às vezes o paciente sente dor, e isso tem que fazer, não tem como não fugir disso. Eu acho que o acamado, você requer um pouco mais de atenção. Muito bem. Precisa mais de você, né? E hoje em dia, Afrânio, falando agora a respeito dessa área tudo, né? Vamos dizer assim, também de tanto da procura das pessoas. Hoje é mais comum as pessoas procurarem um cuidador. Você vê assim que em muitas famílias, até pela questão da qualidade de vida e também da extensão, né? Hoje as pessoas vivem muito mais, né? Com isso tem surgido mesmo uma necessidade maior ainda das pessoas elas terem um cuidador? Sim, o cuidador hoje em dia, a população do Brasil vem aumentando muito com os idosos, né? É uma população muito maior, então requer mais profissionais da área. Mas conforme vai aumentando também a população, requer mais qualificação. E as pessoas querem um pouco mais de experiência, um pouco mais de dinâmica, entendeu? Não quer um cuidador só para cuidar. Ele companhia. Ele quer uma pessoa que interaja mais com ele. O lazer é muito importante para o idoso. Sair, fazer atividades é extremamente importante para o idoso. Muito bem. E conta pra gente aqui um pouquinho, Afrânio, justamente a respeito assim do tempo de serviço, né? A gente imagina assim que existem muitos idosos que precisam de uma atenção 24 horas. É o tempo todo. Mas, vamos dizer assim, eu sei também que você não pode trabalhar 24 horas, você tem sua vida, você tem também todas as questões trabalhistas, tudo. E assim, como que é, vamos dizer assim, o prazo máximo que você poderia trabalhar? E daí, como normalmente as pessoas fazem? É meio que um revezar junto com a família, ou às vezes coloca mais de um cuidador? Como que funciona? Sim, geralmente trabalhamos em um paciente que requer 24 horas, trabalhamos em 4 funcionários, 4 cuidadores. Cada um assume 12 horas. Dia, daí 12 por 36. Daí teria o descanso da gente, né, 36 horas e 12 horas trabalhadas. Muito bem. E a família normalmente ela reveza também ou tem casos que a família acaba não tendo muito contato mesmo? Não, tem casos que a família não tem contato quase nenhum. Ajuda só na parte da alimentação que prepara e o resto é só você. Às vezes nem tem contato tão próximo, ali você vê que não tem contato tão próximo da mulher com o marido, perde um pouco esse contato aí. E conta um pouquinho pra gente. Mas varia, né? Varia de caso para caso. Desculpa. Não, pode falar. Varia de idoso para idoso.
varia de família para família, né? Porque tem família que fica também muito em cima, que é até ruim, chega a ser até ruim de você trabalhar, de fazer seu serviço. E tem família que deixa mais à vontade. Ah, então tem família que às vezes acaba de tanto querer ajudar ali, acaba atrapalhando um pouco, acaba um pouco cerceando ali o caminho. E como que é assim, essa liberdade assim, né, de realizar ali? É algo, acho que eu acredito que deve ser muito pessoal ali, muito também da intimidade com o idoso ali, tudo, né? Precisa mesmo ter essa confiança entre vocês ali, né? Então, essa liberdade, eu acho que vem conforme o tempo que você já está na casa, né? Cuidando de um idoso. Daí eles acabam confiando mais em você, no seu serviço, e acaba deixando você mais à vontade com ele, né? Muito bem. E a Frane, falando um pouquinho agora aqui, né, que você sente, assim, principalmente nas conversas com os idosos, né? Hoje é muito comum, às vezes, assim, a família com seus afazeres, principalmente os filhos, né? Eles já têm uma outra família, já têm os próprios filhos, já tem tudo. Eles terem, vamos dizer assim, certa dificuldade de serem mais presentes, tudo que a gente se fala muito, né? De família onde o pai, a mãe é presente, mas e os filhos presentes para os idosos? Isso é muito importante também, às vezes você vê que falta um pouco disso. Então, aí eu volto a falar de família para família, né? Às vezes o idoso não tem filho, ele é sozinho, é ele e a mulher. Daí acaba que ele fica mais, vamos dizer, mais triste, né? Daí que entra o papel de você fazer atividade com ele, para ocupar a cabeça dele, para ele não ficar pensando besteira, né? E tem casos que as famílias, assim, ficam mais próximo dos filhos, o filho fica mais próximo do pai, vai visitar. Mais no final de semana, né? Geralmente, porque dia de semana acho que todo mundo trabalha, mas nos finais de semana que as visitas dos filhos são mais frequentes. Muito bem, Efrani. Nós temos alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente através do facebook.com/TV Itapê. A Adelaide Franco manda o seu boa tarde e coloca aqui: mais do que a profissão é uma missão. Que Deus te abençoe sempre. Ela manda aqui para você, Efrani. Justamente a respeito disso, né? Eu tive um pouco assim, muito pouco, né? Quase, vamos dizer assim, em comparação com o seu trabalho, quase nada, mas eu tive a experiência de, como ministro da Eucaristia, levar a Eucaristia para 2 idosas que só ficavam na casa, né? Elas só tinham esse momento na casa ali. E eu lembro assim que assim, essa visita, aquele momento com elas ali, ver um pouco da dinâmica delas ali, tudo, era algo muito especial, assim, porque você viu o carinho, assim, sabe? Elas pediam pros filhos, às vezes, comprar presente pra gente, e era um negócio assim, eu com mais um amigo meu, e tudo, assim, e era um momento muito especial, muito fraterno, assim, ali, ela recebia muito bem, queria, vamos dizer assim, estar junto, tudo, e você vê isso também, acho que varia de idoso para idoso, mas normalmente, assim, é um trabalho que é reconhecido pelos próprios idosos e acaba girando, né, uma ligação muito forte, né, entre eles ali. Sim. Não, eu acho que nossa profissão não tem dinheiro que pague a gratidão deles. Você sai de lá prazeroso, é um prazer ser cuidador de idoso. Depois que eu entrei, vai fazer dezembro, faz 5 anos, difícil largar. Eu quero especializar mais para ter mais um atendimento melhor. E porque depois disso, eu particularmente, cresci muito, amadureci muito. Porque eu entrei com 20, 21 anos, agora estou com 25. Então, eu aprendi muito, eu aprendi a ser homem de verdade, a respeitar o meu futuro, entendeu? O meu futuro. O idoso é o futuro nosso. Se você não respeitar um idoso, você não está se respeitando, você desrespeita você mesmo. Muito bem, Efrânio, muito bem. E falando agora aqui a respeito dessa relação, né? A gente colocou aqui que muitas vezes acaba gerando ali uma reação muito grande. E como que é pra você, né, essa questão afetiva com eles? Muitas vezes que acaba se apegando bastante. E é claro, né, não tem como se negar que são pessoas que já estão, vamos dizer assim, no final da vida, tudo. Às vezes em pouco tempo aí você vai ter que lidar, muitas vezes até com a perda dessa pessoa, tudo. Como que você lida com tudo isso? Eu confesso que no começo, foi quando eu comecei a trabalhar e perdi o primeiro, foi uma idosa que eu perdi a primeira. Depois de 3 meses de serviço. Fica, abala psicológico, é difícil, porque você muitas vezes acaba tendo mais contato com o idoso do que com sua família. Porque geralmente nunca um cuidador ou um técnico vai ter um serviço só. Geralmente ele tem 2, né? Para suprir as necessidades. Mas acaba tendo muito vínculo ali com o idoso. Você passa a viver muito mais. E quando ele deixa você, ele cumpre sua missão, é bem triste, é bem doloroso.
você fica uns dias ressabiado, você fica triste, né? Porque é uma perda, como se fosse alguém da sua família. Você não deseja a morte para ninguém. Mas às vezes tem idoso que você entende que é melhor ele ir do que também ficar sofrendo. Porque tem muito, às vezes, que sofre demais. Sofre, para até chegar a hora, né? De descansar. Muito bem. E conta pra gente, Afrânio, aqui se você tiver alguma história assim que você acha legal, assim, até para exemplificar um pouco desse trabalho, né? Algum momento especial que você passou aí com algum idoso nesse caminho. Conta pra gente aqui. Ah, tem várias histórias. Mas uma mesmo foi que nós fomos no Fish Park e ele adorava pescar. Daí a família levou, sei que daí ajudei ele era cadeirante. Coloquei ele perto do rio e vai pescar, e até que ele pegou um e ele era, só andava, ele era cadeirante, mas ele era consciente, sabe? Era bom de cabeça. Ele pegou um peixe e para puxar o peixe, quase caímos, eu e ele pro rio. Foi muito engraçado. Mas depois disso, sorte que não aconteceu nada demais. Ele conseguiu pegar o peixe, eu ajudei ele. Ele no fim pegou mais que eu. Passamos um dia muito legal mesmo lá. E voltamos, daí até hoje conta a história. Muito legal. Foi bem legal mesmo. Tem várias histórias tristes também. Que às vezes eu mesmo deparei com uma história que eu tava trocando um idoso. Daí ele já tá no, vamos dizer, no fim da vida. Eu tava esperando chegar a hora dele. E ele tá sofrendo. Daí de um tempo pra cá ele vem apresentando mais dor. Até que daí ontem eu fui trocar ele à noite. Esses dias eu fui trocar ele. Daí eu falei, quer rezar, cara? Ele falou. Daí ele começou a chorar. Daí eu não me aguentei também, já sou chorão. Me comovi. E eu parei com ele, parei na beira da cama, sentei no chão. E comecei a conversar com ele, falar de Deus, né? Que ele era uma pessoa boa, que Deus amava muito ele, que ele tá cumprindo a missão dele na terra. E comecei a falar de Deus, e ele chorando, e eu chorando junto. E até que eu falei, descanse. Eu peguei um copo d'água pra ele, dei um copo d'água, ele tomou, deitou e dormiu. Daí eu saí do quarto, né? Mas isso me comoveu muito, porque eu não tava esperando que ele fosse chorar, sabe? Não é um idoso que chora fácil. E nisso, eu só falei, vamos rezar, e já virou chorar. Falei, meu Deus do céu. Isso acabou comigo, sabe? Não, e é um momento assim muito diferente de tudo, né? Às vezes a pessoa, ela durante a vida toda ela tem um certo comportamento, mas a hora que ela se vê, né, diante de uma realidade, né, que vai acontecer com todo mundo, mas que a gente se esquece, né? Mas que essa realidade se aproximando aí, às vezes, da morte ou de um sofrimento grande ali, de uma dor muito grande, né? Ela muda bastante. E como que você vê? Você vê que assim, que a sua fé, né? E nós vemos aqui atrás de você o terço, daí tem outras imagens também, tudo, né? A fé que você leva, assim, com você, ela te ajuda muito nesses momentos também, às vezes para ter uma palavra, para ter um consolo, às vezes para ter uma esperança para essa pessoa, porque às vezes a morte ela pode parecer para algumas pessoas como o fim, né? Como se estivesse perdendo tudo, né? Às vezes a sua fé ajuda a passar esse momento com ela. Sim, eu rezo bastante, tenho bastante fé também. Eu acho que não somos nada sem Deus, né? Deus é acima de tudo. Ele que nos dá força e capacita para exercer essa profissão. Porque tem que ser um serviço bastante humanizado, né? Com empatia. E nesse meio tempo há uma palavra de conforto. Parece que Deus coloca no seu coração, sabe? Você fala uns versículos da Bíblia, você lê a Bíblia com um idoso ali, um momento de esperança, para dar uma animada nele, né? Para ele não desanimar da vida. Porque às vezes está muito desanimado e às vezes acaba deixando a vida por besteira. Muito bem. E a Frane, falando agora... Oi, pode falar. E às vezes tem
idoso pra gente. Fazer uma oração junto. Não, muito bem. E Frânio, falando um pouquinho aqui agora para quem está assistindo com a gente aqui, que gosta, vamos dizer assim, se sentir interessado, gostaria de entender um pouco mais a respeito disso, né? Você citou que pra gente que existem informações na área, tudo, mas como começar, né? É fazendo essa formação, aí é colocando um anúncio através de redes sociais, tudo, se oferecendo para trabalhar? Existe algum lugar onde as pessoas procuram mesmo por um cuidador? Como que funciona? Então, geralmente a gente faz um curso, né? Curso de cuidador e começa a divulgar. No hospital mesmo é um ponto legal de você deixar lá tem um mural lá que você pode deixar seu contato, seu nome, para a pessoa que precisa entrar em contato com você. A divulgação é muito importante, entendeu? E eu acho que a indicação também ajuda muito. Você conhecendo as pessoas e elas indicarem o seu serviço, isso também ajuda bastante. Porque é difícil hoje em dia você pôr alguém na casa, sendo que você não conhece. E você já tendo uma referência, é muito mais importante, entendeu? Muito bem. E a Frânio, falando agora a respeito da pandemia aqui, né? Acho que para você aí apareceu como um desafio maior ainda, né? Ter esse cuidado, tá lá com eles de uma maneira que não leve para a vida deles também um risco, tudo, né? Como que tem sido passar por tudo isso? É bem caloroso. Porque tem que usar uma roupa, mais roupa que da gente, roupa quente, máscara, sufoca, aquele visor mesmo, às vezes acaba usando. Então é um desafio mesmo, onde que até agora ninguém aqui de casa pegou, e nem os idosos que eu cuido pegaram, estão todos bem, graças a Deus. Eu creio que vai permanecer assim até eu achar uma vacina, que se Deus quiser vai achar logo. Mas foi um desafio enorme. Tá sendo um desafio ainda, né? Porque não acabou. É claro que agora, com o afrouxamento das normas aí, deixaram mais perigoso ainda, né? Porque tem mais contato com pessoas, e isso para nós é ruim. É ruim porque acaba tendo aglomeração, querendo ou não. O pessoal tá louco para sair, né? Na cidade. E isso, às vezes, você acaba tendo um contato ali, a outra pessoa não se cuida, acaba passando para você, entendeu? Então tem que ter um posicionamento e falar, não vou ficar em aglomeração, quem cuida de idoso, né? Não vou ficar, até tem que ter o bom senso, né? Porque se um idoso pegar, o idoso não vai sair da casa. É você que vai levar pro idoso, entendeu? Daí vai ficar a sua consciência. Se caso de tudo aconteça alguma coisa mais grave, vai ser a sua consciência. E você não se preveniu, né? É claro que todo mundo tá sujeito a pegar. Mas tem as prevenções tá aí. Álcool em gel, máscara. Então vai depender de você. Tá certo. Então eu gostaria de agradecer bastante a Frânio sua participação aqui com a gente. Se quiser deixar mais algum recado aqui pro pessoal que está acompanhando, quiser trazer mais alguma informação aqui, mas desde já muito obrigado pela participação. Fica aberta a câmera do telescópio aqui para você. Não, eu agradeço também, agradeço pela oportunidade, e assim que quiser mais aqui, eu entro aqui, falo com vocês. Estou disponível a qualquer coisa, e eu digo que eu quero falar uma frase só: não há livro mais, não tem livro nenhum com maior sabedoria que um idoso. O idoso é um livro onde você para ver e tem a sabedoria que você precisa. Cuide de um idoso que está cuidando do seu futuro, da sua vida. Tá certo. Muito obrigado a Frânio pela participação aqui no Telescópio. Conversou com a gente então a Frânio de Jesus Vieira Júnior. Ele que é cuidador de idoso aqui em Itapetininga.